traz para a gente, né? Tentando não pensar uma armadilha do que a ideia do conceito de procedimento pode nos lançar, né? E para isso, eu gostaria de começar pensando aí uma fala em uma exposição do professor Luiz Orlandi, né? No qual ele traz um exemplo que eu acho muito bonito e em alguns momentos eu estou sempre trazendo esse exemplo que ele traz para entender o sujeito da informação e o sujeito do encontro, né, o sujeito do acontecimento. E aí o Luiz Orlandi traz um exemplo que o Rubens já me ouviu falar em outros espaços, né, que é a ideia do quando a pessoa toma um vinho, né? Enfim, a ideia de tomar o vinho é uma coisa muito interessante e o sujeito da informação, quando ele toma o vinho, né, e aí abre aspas, as falas do professor Luiz Orlandi, né? Ele vai lá, ele gira a taça, né? Ele cheira, ele olha o rótulo, e aí ele dá o primeiro gole, e aí acontece uma coisa que o Luiz Orlandi vai falar que é muito broxante, né? Que ele começa a falar o que é o vinho. Ele começa a falar que esse vinho tem sabor né, que lembra barris de carvalho, que pode lembrar amoras, uva, não sei da onde. Então ele começa a dar toda uma informação sobre o vinho, né, o sommelier da informação. E outras pessoas, né, quando tomam o vinho até sem balançar a taça, num copo que ele pegou lá, vindo de massa de tomate, ele vai lá e dá uma golada no vinho e ele é atravessado pelo vinho. Ele se encontra com o vinho. E a partir daí, há a produção de um outro. Então, é dessa maneira que eu quero falar um pouco para vocês desse meu encontro, né, desse afetar-se que produziu entre o Felipe, os conceitos do currículo cultural, as relações com os jovens e com as crianças na escola, com a escola, com o bairro, com as práticas culturais, né, as práticas corporais, com tudo que veio nos afetando nesse processo aí, tá? Rubens, você consegue compartilhar ou eu compartilho? Você que manda, tá aberto aqui para mim, posso compartilhar, ou se você quiser compartilhar, Você pode compartilhar? posso sim. Então, eu selecionei algumas imagens, né, de alguns relatos diferentes, de épocas diferentes, e é importante citar, né, que eu vou me constituindo em um professor diferente a cada momento desses relatos, tá? Então, o primeiro relato que vocês vão ver aí as fotos traz uma experiência, né, uma tematização que nós fizemos com o funk. E aí eu vou falando dos procedimentos, mas acho que uma parte interessante de citar é que não há uma linearidade nos procedimentos didáticos, né? Por que não há uma linearidade? Então, a gente pode começar com registros? Sim. E a partir desses registros, ir pensando o mapeamento? Podemos. E nesse processo que a gente vem já pensando nos registros e sendo atravessado pelo mapeamento, a gente já vai fazendo uma avaliação? Sim. E olha lá, o que eu estou tentando dizer para vocês, né? Então, imaginem uma estrada, aliás, uma pessoa no meio de um espaço com várias estradas, né? Na maioria das vezes, o que a gente tenta fazer é entender por qual caminho a gente vai, tá? E aí, usando um exemplo lindo de um livrinho bem bacana que tem da Maite Lahri, ela traz esse desenho e no meio de várias estradas, lá no meio de uma grama tem um buraco. Então, o que eu tento fazer é o quê? Me lançar num não lugar, que não é trafegar por nenhum desses caminhos da estrada, e me lançar lá naquele buraco que nada tem a ver com nenhum desses caminhos, tá? Então, os procedimentos didáticos, eles vêm
atravessando o professor ou a professora, que se possibilita, acho que isso é muito interessante falar, né, que se possibilita a essa ação didática, tá? Existem outras pessoas que, ao colocar o currículo cultural em ação, em alguns momentos incorreram aí, eu penso, não num erro, mas numa outra estética de se colocar o currículo cultural em ação, que foram seguindo os procedimentos didáticos de maneira linear, né? Então, fez o mapeamento, a partir do mapeamento decidiu qual era a tematização que iria ter com as crianças ou com os jovens. A partir daí, começou a pensar ações de aprofundamento e ampliação do conhecimento das crianças, fazendo as vivências, né, registrando e nesse processo todo avaliando, tá? Pode ser que aqui, em alguns dos relatos, né, eu tenha feito isso em um momento, não no relato todo, mas em um dos momentos possa ter acontecido dessa forma. Então, vocês estão vendo, né, esse grupo de crianças com esses dois rapazes que estão de boné. Esse relato foi uma tematização que nós fizemos com o funk na escola, e quando eu chego nessa escola, eu começo a conversar com os estudantes, e eles vão fazendo um registro do que eles já tinham estudado em educação física, tá? Aí foi logo quando eu entrei na rede estadual, né? Então eu dava aula na rede estadual, e aí por um tempo eu acumulei rede estadual e municipal, e aí percebi que eu não estava tendo mais vida social, nem conseguindo mais estar com a minha filha, e aí eu exonerei o estado e me mantive só na prefeitura, tá? E quando, na conversa com eles, né, com elas, com esses estudantes, eu percebi que lá naquela escola, né, já sabendo da realidade do entorno, essas crianças, elas tinham, né, elas estavam no 5º ano, e elas tinham até o 5º ano feito só brincadeiras e futebol, né? A partir daí, atravessado também, né, e afetado pelos princípios do currículo cultural, que vocês já viram, eu tentei pensar uma relação, né, de justiça curricular e tentar trazer outras temáticas que ainda não foram vistas pelas crianças. Para além disso, propor uma ação de descolonização do currículo, até porque as crianças, até o momento, tinham visto só práticas, né, produzidas por grupos colonizadores. Então, sabendo, né, e conhecendo ali o bairro, eu sabia que essas crianças, elas tinham acesso, né, ao funk, tinha um baile bem famoso na rua de trás da escola, e aí a gente começa a tematização do funk. Um momento importante, né, que eu acho para trazer é que nesse primeiro momento, quando as crianças percebem que a gente não vai estudar o futebol ou as brincadeiras, elas resistem. Resistem de que modo, né? A professora regente de sala um dia me chama e fala: Felipe, o que está acontecendo nas aulas? Eu falei: nós estamos estudando, né? Expliquei, ela falou: nossa, é porque as crianças fizeram uma abaixo-assinado para te tirar, para não dar mais aula para eles. Eu falei: nossa, que bom, que legal, que interessante, né? Olha lá, por que bom? Elas estavam percebendo já o que estava acontecendo na aula, né? Elas estavam percebendo o movimento que nós estávamos fazendo. E aí eu fui lá, quando eu cheguei na sala, nenhum dos alunos queria falar comigo, a gente não conseguiu começar a aula nesse dia, tá? E olha lá, pessoal, esse é um movimento importante de tudo, né, que esse campo do currículo vai nos afetando e já estavam afetando as crianças. E eu comecei a conversar com eles, né, na relação de que se eles achavam justo, né, em 5 anos de escolarização que eles já estavam, eles só terem visto algumas brincadeiras que não foram problematizadas, que não foram discutidas, enfim, que se encaminharam para um outro campo, e eu não quero aqui ficar nem entre o bem e nem o mal, né? Aí pensando nisso a partir de uma análise mais crítica nesse momento, mas tentando pensar com eles se era justo isso. Alguns concordaram, outros continuaram pensando que eles queriam ficar jogando futebol mesmo, e era isso a aula. Bom, eu fui propondo encaminhamentos, tentando trazer as experiências que essas crianças tinham com o funk. E aí, depois da gente ver muitos
muitos vídeos deles dançarem. Uma coisa importante e potente também para trazer é que eu percebi que algumas estudantes começaram a vir com um shortinho na mochila, né? Elas levavam o shortinho para a mochila e o top, ou acho que é essa a palavra, o cropped, para a mochila, na mochila. E quando chegava na escola, antes da aula, elas falavam para mim: professor, eu posso ir no banheiro? Tipo, umas 6, 7, 8. Eu falei: pode. Eu já sabia que elas iriam mudar de roupa, né? E imaginem uma escola no qual, na aula de educação física, os estudantes, né, até o momento, tinham se relacionado só com algumas temáticas, quando começa a perceber essas jovens indo para o banheiro e voltando com roupas curtas, né? A escola também começou a resistir a isso. E aí, uma das coisas que eu disse para a vice-diretora da escola, que começou a me questionar, foi: ué, mas quando tinha aula de futebol e os meninos saía da aula, né, ia para o banheiro, colocava os shorts de futebol, a camisa de time e a chuteira, por que vocês não falavam nada? Porque agora com as meninas, quando elas fazem isso, vocês precisam falar, né? E aí também um ponto potente é que a gente começou a cutucar, né, algumas verdades que estavam ali na escola, né, e alguns pilares que estavam ali na escola, mesmo a escola se anunciando como uma escola que luta contra o machismo, que luta, né, a favor da democracia e de todos, a escola incorreu, né, nessa questão. Olha lá, após alguns dias, né, assim, desse movimento que o Rubens fez aqui, de trazer um professor que é atravessado pelo currículo cultural para falar com vocês, eu pensei, bom, eu não sei nada de funk, né? Então eu fui estudar um pouco sobre o funk e nada mais justo, né, do que trazer as pessoas para dentro da escola que vivem o funk de fato, para conversar um pouco com essas crianças. E aí, tem mais uma foto, né, Rubens? Dessa, olha lá. E aí esses jovens, eu conversei com os alunos e falei: vocês conhecem algum MC de funk, né, para a gente ouvir, para a gente conhecer? E a gente começou a ouvir muito o Bonde do Canguru. Não sei se vocês conhecem, mas na época o Bonde do Canguru cantava um funk que é denominado como funk ostentação, tá? Então, lá nos clipes do Condzilla, eles apareciam com carros, né, várias joias, champanhe, muitas mulheres, e daí por diante. As crianças estavam assistindo isso comigo na escola e já faziam, né, já assistiam isso na vida. E na reprodução do discurso dos meninos, né, eles sempre falavam: nossa, esses caras são foda, professor, olha só todas as coisas que eles têm. E aí eu fui atrás do Bonde do Canguru, porque os estudantes falaram para mim: mas professor, os meninos do Bonde do Canguru moram aqui na rua de baixo da escola. Eu falei: sério? E eles eram muito famosos na época, né, que eles estouraram com isso aí. Então eu fui atrás do MC Japim e do MC Balão e conversei com eles acharam super estranho e falaram: mas professor, você quer mesmo que a gente vá na escola falar com os alunos, mas pode funk lá? Então, olha que interessante, né, gente? Até esses próprios MCs aí, eles já faziam uma leitura desse espaço escolar de uma forma, né, não como a escola se anunciava na época, né? Mas, enfim, como a escola operava de fato com algumas práticas, tá? Eles vão até a escola, eu pedi para que eles chegassem assim como eles fossem no clipe, então o Balão chegou com uma motona lá na escola, tá? E o Japinha chegou com um carro com som mó alto. Quando eles chegam na escola, acontece um movimento muito importante, muito bonito também, que eu ia fazer a reunião com eles com 2 salas. Mas, olha lá, chega um momento que a vice-diretora bate na porta e fala assim: Felipe, tá impossível manter os alunos na sala. Todos eles querem sair e vir para cá ver o Bonde do Canguru, né? E a gente faz outros encontros na escola, falando com outros estudantes, inclusive estudantes que eu não dava aula, né? E o Bonde do Canguru fazendo uma conversa. Quando os alunos fizeram uma lista de perguntas, né, e passaram para mim, e eu já fui conversando um pouco com o Japim e com o Balão, e eu falei para eles assim:
fica à vontade para falar o que vocês quiserem, né? Para responder da forma que vocês quiserem tudo isso. E aí acontece uma pergunta muito interessante que os alunos perguntam se eles usam droga, né? Aí o Balão olha assim e fala assim, eu bebo. Aí o Japinha, em vez de responder, fica olhando para minha cara. Tipo, não responde as crianças e fica olhando para mim. E eu falei para ele, fala. Então, olha que interessante, gente, como a gente precisa estar à espreita o tempo todo na escola das coisas que vão acontecendo, né? O Japinha, ele estudou aí nessa escola durante um tempo quando criança, e nessa parte de cá, da esquerda da sala, tinha alguns professores e professoras aí, né? E ele começa a olhar para aquelas pessoas e ele não quer falar que ele usa maconha. E aí ele olha para mim assim, olha para as crianças e fala assim, eu fumo maconha, mas eu quero parar. E aí eu olhei para ele e falei, você quer parar mesmo? Né? Então, ele não queria parar nada, ele estava falando aquilo porque ele estava falando dentro de uma escola, né, no qual ele estava sendo atravessado ali por vários discursos. E aí acontece uma das perguntas bem importante, que aí a gente, né, a todo momento aqui a gente está sendo atravessado pelos procedimentos do currículo, né, e aí acontece um movimento muito importante que os jovens, as crianças perguntam, olá, aquelas coisas que tem no clipe é tudo de vocês? Aqueles, né, colares e pulseiras de ouro, relógios, as mulheres, os carros, as motos, né, os champanhes, os helicópteros. Aí eles falam assim, não, é tudo alugado. Galera, na hora que esses caras falam isso, as crianças ficam assim, eu não acredito. Nós achamos que era tudo de vocês. Né? Então, olha que movimento importante, nós, não o professor Felipe, mas nós, né? Eu, a escola, esses jovens, o bonde do canguru, começa a fazer de desconstruir certas leituras que as crianças vêm fazendo a partir do acesso que ela tem com os vídeos do funk ostentação, elas começam a perceber que aquilo não é dos caras, né? E que, inclusive, os caras não tinham carros próximo àquilo lá que estavam, né, anunciando no clipe. Apesar de vários discursos ficar tentando me lançar a problematizar questões de como os meninos olhavam para o corpo das meninas enquanto elas dançavam, eu escapei disso, né? Escapei disso, até porque, gente, é importante falar aqui que algumas práticas, quando a gente tematiza na escola, parece que já estão coladas, e aí, né, um procedimento aí, né, já estão coladas certas problematizações, né? Parece que quando a gente estuda a capoeira, a gente já tem que falar sobre o negro e a negra. Parece que quando a gente estuda o funk, a gente já tem que falar sobre a produção, né, mais sexualizada do corpo da mulher. E olha lá, pode ser que em experiências diferentes, a partir de grupos diferentes, em escolas diferentes, outros discursos surjam, né? E nesse sentido, o que estava muito forte era essa relação da ostentação que esses estudantes estavam pensando, né? Então, lá, durante todo esse processo, eu fui pensando com esses jovens, né? Movimentos que pudessem fazer com que eles pudessem ver várias formas do funk acontecer. E acho que é bem importante a gente dizer aqui também que não é falar qual que é o melhor ou qual que é o pior funk, né? Demonizar um ou então, né, trazer à tona um outro como melhor, mas sim possibilitar para as crianças que elas acessem esses vários discursos sobre o funk. Pode ir, Rubens? Então, novamente, né, eu optei em não fazer um único relato, porque eu achei importante, né, a partir de uma outra experiência que eu tive com o professor Pedro, essa relação de trazer vários relatos diferentes, né, e como nós vamos sendo atravessados por esses relatos e sendo também, né, possibilitado a ser afetados
por essa outra relação que eu anunciei no início a ter com o currículo cultural. Essa é uma tematização, né, que a gente estuda a capoeira na escola, e esse momento aí é um momento muito interessante também, muito importante, muito potente, no sentido do que nós estávamos estudando a capoeira e eu levei para a escola o berimbau, o pandeiro, o atabaque, né, o agogô, os vários instrumentos ali que aquela capoeira que a gente estava estudando se anunciava utilizar para as rodas. E eu chamei os estudantes, né? Em um certo momento a gente viu vídeos no qual as pessoas ensinavam o básico sobre esses instrumentos. Eu fui aprendendo ali também, estudando em casa, né? Entendendo mais sobre essa capoeira. E aí eu chamei os estudantes para que em um dos momentos da roda eles compôssem comigo ali o lugar dos instrumentos, né? E aí um dos alunos foi se aproximando do atabaque, né, flertando com o atabaque. E aí eu falei para ele: Samuel, você sabe tocar atabaque? Ele falou: eu sei um pouquinho. Gente, na hora que esse moleque chega perto do atabaque, acontece uma coisa muito louca, né? Ele toca o atabaque e até eu paro de tocar o berimbau na hora, o outro menino, né, a outra menina para de tocar o pandeiro, e a gente fica olhando para aquilo assim, né, hipnotizado. Ele tocava muito. E é interessante falar quem é o Samuel. O Samuel é o estudante que era colocado, né, era narrado pela escola como o pior aluno da sala, estudante que já tinha reprovado alguns anos, né, que já tinha passado aí por certas injustiças dentro da escola e que resistia a certos modelos de educação o tempo todo. Eu não ficava, quando ele não queria, ele saía da sala, ele zoava, enfim. Então, quando esse jovem se aproxima desse instrumento, aí chego lá e pergunto para ele: você aprendeu aonde? Ele falou: eu aprendi no terreiro com a minha mãe, com o meu babalorixá. Olha lá. E aí isso fica. 3 dias depois, né, o que acontece é que a gente estava numa aula e um pastor entra entregando Bíblia dentro das salas. E aí chega na minha sala e falou assim: professor, eu posso entrar para fazer uma fala com os alunos? Eu falei: sobre o que é? Falou: não, é porque a diretora permitiu que a gente viesse aqui dar a palavra de Jesus para os estudantes. Pessoal, eu não tenho nada contra a palavra de Jesus, nem contra esse pastor, tá? Mas, enfim, novamente, essa escola se anunciava como uma escola laica. Bom, em vez de eu proibir o cara de entrar, eu permiti que ele entrasse, mas eu já logo lembrei do Samuel, do terreiro e de outras possibilidades, né? Aí ele entrou, entregou a Bíblia, falou com os estudantes. Aí, depois, num momento que a gente teve de coletivo na escola, eu falei sobre essa ação, né? E o quanto ela não estava dialogando com algumas coisas que a gente estava pensando ali sobre a escola. E, saindo daí, eu retomo com o Samuel e falo: Samuel, você pode me passar o contato da sua mãe? Eu estou querendo convidá-la para vir aqui, falar um pouco sobre essas experiências que vocês têm no terreiro. Converso com a mãe do Samuel e ela fala assim: professor, a gente pode convidar o nosso babalorixá para ele estar junto com a gente? Eu falei: perfeito. E aí a gente faz uma conversa e eu peço para que eles vão com todas as edumentárias que eles usam para fazer a gira, né? Por que isso? Olha lá, o pastor entrou na escola de terno e gravata. É a roupa que ele usa para fazer o culto. Beleza? Galera, quando essas pessoas chegam na escola, primeiro que não querem autorizar que elas entrem ali naquele espaço, né? E aí eu vou e faço uma fala e elas entram. A partir do momento que elas começam só andar, não precisavam falar nada dentro da escola, elas começam já a provocar ali certas ações naqueles jovens que estão ali. Então, eles entram dentro da sala. Assim que eles entram dentro da sala, acontece um movimento muito bonito que o Samuel tira a guia de dentro da camiseta, ele nunca tinha feito isso, coloca para fora a guia, mostra para todo mundo que ele estava com uma guia ali de esquerda, e tira o boné
e senta próximo, ele é o menino que está aqui do lado do atabaque, né? E senta próximo dali. E aí uma das coisas que eu pedi é que eles pudessem falar um pouco sobre quem é esse menino, né? E aí a mãe dele e o Babalorixá começam a falar um pouco, a contar qual é a importância do Samuel como Ogã, Samuel era Ogã, de um terreiro. Olá, todos aqueles jovens que estavam ali só tinham uma visão sobre esse menino, que ele era o bagunceiro, que ele só causava, que ele não estudava, que ele isso, que ele não aquilo. E outras visões começam a ser produzidas aí através, né, desse jovem. Não para menos, eles começam a falar também sobre o candomblé, né? E como historicamente isso vai sendo produzido, né? O que acontece com todos esses jovens, gente, é lá, uma das falas das estudantes é assim: professor, eu tinha muito medo dessa religião, né? Eu sou evangélica e eu tinha muito medo. Não significa que eu gosto agora, eu não gosto ainda, mas pelo menos eu não tenho mais medo, porque quando essas pessoas entraram na sala, nossa, me deu um frio na barriga, ela falou. Então, olha lá, quando essas pessoas vão falando com os jovens, né, eles vão problematizando certas questões, vão trazendo outros discursos. E aí, quando a gente está falando aqui de trazer outros discursos, né, de trazer essas pessoas, qual que é o movimento que a gente vem fazendo aí, falando um pouco dos procedimentos didáticos? No aprofundamento e na ampliação, né, esses movimentos aí, eles ocorrem grudados um no outro. Grudado por quê? Aprofundar significa vocês pegarem saberes que os estudantes já têm sobre as práticas e discorrer mais sobre esses saberes, fazer escavações, né, históricas sobre esses saberes, sempre aprofundando cada vez mais para que a gente entenda, né, qual é a produção histórica, e não só a produção histórica, mas também dos gestos, né? Então, entender mais sobre a produção dos gestos, porque uma coisa interessante, né, um pouco distante disso, quando nós tematizamos o rap, né, o break, o Hernani, que era um dos convidados, foi na escola para dançar o locking e o breaking. E quando ele chegou lá, ele chegou com a perna direita dele, a calça estava suspensa bem para cima assim do joelho, e a esquerda não. E aí eu falei: Hernani, por que você dança com a calça assim? Aí ele falou: nossa, bem interessante falar isso, porque isso aqui vem de um movimento que aconteceu, né, nos Estados Unidos, que os carteiros que entregavam carta de bike lá, eles, após o trabalho, eles iam para as rodas de b-boy ou de b-girl, né, para as batalhas. E eles levantavam a calça direita para a roda, para a corrente da bicicleta não ficar jogando graxa na calça deles e sujar a calça deles para a hora que eles fossem para as batalhas, eles chegar com a calça suja ali da corrente da bike. Olha lá que interessante, num movimento de resistência e reconhecendo esse grupo, né, as pessoas ali que colocam o breaking em ação, elas começaram a dançar em reconhecimento a esses carteiros com a calça assim. Então, até nesses, né, pensar na questão do discurso e pensar também na produção do gesto. Quando a gente vai fazendo isso com os jovens, a gente está aprofundando discursivamente. A outra questão é, quando a gente traz outros saberes sobre a mesma prática, então, a gente estava ali falando sobre a capoeira e a gente foi falando sobre as várias capoeiras que existem. Novamente, sem nem colocar nenhuma nem como boa e nem como ruim, tentando possibilitar para as crianças os vários discursos que vão sendo atravessados pela capoeira e pelos outros gestos produzidos também. Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo um movimento de ampliar. A ideia de ampliar é como se tivesse uma lupa, né? E essa lupa fosse possibilitando a gente ver as coisas a partir de outras óticas ou a partir de uma ótica maior. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tá muito truncado? Tá tudo bem. Pode ir, Rubens. Então, novamente, né, a conversa que nós tivemos. Pode ir.
E aí, aí já foi numa EMF, tá? Eu chego nessa EMF e acontece um movimento bem interessante, que assim que eu cheguei, logo no início do ano, os estudantes se reuniam e faziam um campeonato de futebol, tá? E aí sempre a espreita, né, em devir carrapato. Eu gosto muito dessa fala, né, do livro do Deleuze, estar em devir carrapato, né, que estar em devir, ele traz um exemplo que eu acho muito bonito do carrapato, né? O carrapato, ele tá lá grudado em uma árvore e ele tá esperando um ser cheio de sangue passar por debaixo daquela árvore. Ele não sabe, né, se vai ser um cachorro, se vai ser um ruminante que vai passar ali. E quando ele avista, né, esse ser, ele se lança, né, ele se lança. Ele não sabe aonde ele vai cair, né, mas ele se lança e por muitas vezes ele consegue chegar ali nesse ser que passa ali embaixo. Então, nesse devir carrapato ali na escola, nesse movimento que teve aí da construção do campeonato, eu levei minha turma para assistir, né, o campeonato e fiquei observando algumas coisas que aconteciam ali. E aí um grupo de estudantes do 9º ano, o time delas, né, das meninas, estavam ganhando, e olha lá, a menina que fazia mais gol era uma menina gorda. E as pessoas começaram a ficar com raiva dela, né, de como ela jogava, e o time foi campeão, e quando, né, o time estava ganhando no jogo final, os estudantes dos outros nonos começaram a imitar lutadores de sumô, né, falando que essa menina era, né, representando essa menina como uma lutadora de sumô. Olá, os meus estudantes que estavam ali do 2º ano começaram a imitar, né, então, imagine, toda a quadra começou, a quadra ali, né, no espaço, aonde não era a sala que essa jovem estava jogando, começaram a imitar lutadores de sumô, tá? Olhando aquilo, eu prontamente falei, nossa, é por aí que eu vou. Inclusive, porque ela parou de jogar, tá? E saiu correndo pro banheiro chorando, né? Então, vamos lá. Aí a gente começa a estudar o sumô a partir desse movimento que acontece na escola. Então, né, o que a gente pode pensar sobre isso? Se a gente for falar de mapeamento e ir lá na literatura, alguns movimentos aí não são necessários, né, mas são encaminhados para que a gente faça, né? Então, olhar o entorno da escola, perceber as experiências que o entorno produz, né? Então, na maioria das vezes, quando eu chego numa escola nova, ou mesmo na escola que eu estou hoje, eu faço ali trajetos pelo entorno da escola, percebo se tem academia, se tem espaços onde acontecem danças, se tem bares, se tem bailes, enfim, se tem lutas, quais as coisas que tem no entorno da escola. Para além disso, é importante também para que a gente deixe a voz dos estudantes, né, saltarem ali, percebendo quais são, a partir dessas experiências que tem no entorno, ou não, quais são as experiências que eles são atravessados. Então, quais as práticas corporais que esses estudantes fazem. Para além disso, perceber também como a escola opera, né? Então, quais foram as coisas que eles já estudaram. Então, é muito importante esse diálogo com outros professores. E, para além disso, se tiver, né, registros que a gente possa ver como as outras aulas, né, que esses estudantes foram atravessados, como essas outras aulas se constituíram. Para aí a gente fazer uma decisão do tema de estudo, tá? Então, nesse momento, só sendo atravessado por isso e percebendo ali algumas coisas que acontecia sobre o discurso do corpo do lutador de sumô e dessa luta, eu decido ali com esses jovens estudar o sumô. O que é importante falar eu decido? Porque, gente, a gente precisa, em alguns momentos, tomar muito cuidado com algumas ações, tá? A gente, em alguns momentos, acha que com algumas ações a gente está sendo democrático e o que a gente está fazendo, muitas vezes, é perpetuar algumas coisas e permitir que alguns discursos de verdade aí não se rompam, né? Por que eu estou falando isso? Porque alguns professores falam que
decidiram a partir de votação com os estudantes. Os próprios estudantes elencaram algumas práticas e fizeram uma votação. Então, vamos pensar, se esses jovens estão sendo atravessados só pelo esporte, né, ou só por algumas danças, ou só por algumas lutas, possivelmente as práticas corporais que serão elencadas serão essas que eles já têm experiência. E eles vão ficar aí só nesse campo. Nesse sentido, não se possibilita com que alguns princípios aí do currículo, princípios éticos, políticos, né, do currículo cultural, aconteça, tá? Pode ir, Rubens, por favor. Então, vamos lá. A partir disso que eu vou falando que a gente vai tendo uma experiência com o sumô, eu pergunto para esses estudantes o que eles sabem sobre o sumô. E aí eles vão reproduzindo alguns gestos e a gente vai fazendo algumas lutas de sumô em vários espaços da escola. Até que eu descubro que na escola tem tatame. Olha lá que interessante. Porra, não sabia disso. O tatame era numa salinha lá em cima, né, da escola, no último andar. Eu achei até que era sótão, né, que fala. Que era um sótão que tinha lá, que guardava material. Um negócio com 2 cadeados. Aí eu falei pro diretor, né? Ué, mas por que tá com 2 cadeados a sala de tatame? Ele falou, não, é porque aquela sala é do professor de projeto de judô. Aí eu falei, interessante. Ele comprou a sala? Não, é porque é só pro projeto dele. Eu falei, então, o diretor na época chamava Raimundo, eu falei, seu Raimundo, com todo respeito, né, mas essa sala não é da escola? Ele falou, escola não é pública? Escola não é de todos? Eu falei, então, eu vou usar essa sala. Então, quando ele não estiver usando essa sala para as aulas dele, de projeto, eu vou usar essa sala. Olá, gente, eu dava aula de manhã e o projeto acontecia no período da noite. Isso significava que todo o dinheiro investido nesses tatames, que não foi barato, o nosso dinheiro, o dinheiro público, estava lá parado e ninguém estava utilizando naquele momento, né? E o discurso era que se não podia utilizar porque ia destruir. Então, a escola, muitas vezes, né, cai em algumas armadilhas, né, que é importante a gente aí perceber, tá? Então, a gente começou a usar esse espaço. Bom, vocês já imaginam que o professor que fazia o projeto de judô não ficou muito feliz, né? Foi lá me questionar sobre isso. Eu falei, não, vou continuar utilizando. Expliquei tudo para ele novamente. Ele ficou bem bravo e falou, eu vou mudar o cadeado. Eu falei, pode mudar o cadeado, não tem problema. Aí fui lá pedir a chave um dia, e aí a vice-diretora toda vermelha olhou para mim e falou assim, Felipe, ele mudou o cadeado e a gente não tem a chave. Eu falei, tá bom, eu vou estourar o cadeado, tá? Aí eu fui lá, pedi pro rapaz que cuidava de algumas coisas assim na escola, de algumas manutenções, peguei uma chave de fenda e um martelo, e aí aconteceu um movimento muito importante, porque nessa hora eu estava com os estudantes. Não só os estudantes do segundo ano, mas também essa sala dessa jovem que foi, né, que trouxeram essa relação do sumô com ela. Eles começaram a fazer as aulas comigo, algumas aulas eles queriam ficar comigo ali, porque perceberam que a gente estava estudando outras coisas e eles foram, né, tendo um carinho com aquilo e queriam estar com as crianças. Bom, na hora que eu pego esse martelo e essa chave de fenda e quebro o cadeado, as crianças começam a perceber que esse espaço também é delas, né? Não só esse espaço aí, mas a sala de informática também. A sala de informática na prefeitura, não sei se vocês sabem, mas tem uma professora, né, que é chamada de Poie, que é a professora da sala de informática, e quando ela não está usando a sala também fica fechada. E nós fizemos, né, utilizamos esses espaços aí. Bom, pode ir passando, Rubens. A partir da questão dos gestos, quando a gente acessa essa sala aí, eu vou percebendo que gestualmente, né, as crianças estavam utilizando mais golpes, né, que eram do judô, até porque eles estavam sendo atravessados muito ali com a experiência do judô na escola, né, do que com o sumô. E aí a gente vai
fazendo uma leitura de como era essa composição dos gestos do sumô para queda e assistindo algumas lutas. Então, vamos lá, pessoal. Quando esses jovens começam a acessar novamente, né? Aí vocês fazendo a leitura aqui dos procedimentos didáticos que estão ocorrendo aí, né? Sendo entrelaçados aí. Quando eles começam a ser atravessados pelos vídeos que a gente vai assistindo das lutas de sumô, então a primeira luta que a gente assistiu tinha 48 minutos, né? E a gente assistiu a luta inteira, então desde o início. E aí eu olhei para os jovens, eles com uma cara assim de sono, olharam para mim e falaram: professor, sumô é muito chato. Aí eu falei: por quê? Por quê? Não tem luta. A luta começou, acabou em 5 segundos. Os caras ficaram rezando um tempão. Depois, na hora de lutar, acabou em 5 segundos. Então, olha lá. A gente foi fazer uma leitura de tudo o que acontecia antes e depois da luta acontecer, né? Então, por que que os sumotores batiam o pé daquela forma no chão? Por que que eles usavam uma washi daquela forma? Pode passar, Rubens. E aí, os estudantes vão fazendo, né, aí alguns registros. Registrar no currículo cultural pode ser de várias formas. Pode ser dessa forma aqui, né? Então, os estudantes vão desenhar ou escrever, ou gravar um áudio, ou gravar um vídeo sobre alguma coisa. Ou o registro também é tudo aquilo que acontece ali, que a gente vai observando na aula, né? A composição da aula ali, dos gestos que eles vão fazendo, as narrativas que vai acontecendo durante a aula, até momentos que a gente acha que não faz parte da aula, mas que, por ser afetado por essa experiência, eu penso que isso faz. Sabe quando a gente está saindo da escola e os jovens continuam falando da aula na rua, e a gente, sem querer, se depara com um ou outro? Então, esses momentos também fazem parte ali do registro e, né, quando a gente está à espreita de tudo isso, a aula se compõe com muito mais potência. Então, vocês estão vendo aí que eu vou perguntando para eles, eles vão sendo afetados pelos vídeos, e a gente vai pensando algumas coisas. Nós vimos lá que os sumotores batem o pé no chão para espantar os maus espíritos dos lugares. E aí vocês percebem que o Murilo já faz registro com os sumotores e espíritos por detrás dele. Eu pergunto para ele: mas o que é isso, Murilo? O que são esses monstros, né, por detrás dos sumotores? Ele fala: professor, não são monstros, são os espíritos que eles estão espantando, né? O espaço, a arena, né, e aí é importante a gente, como professor e professora, fazer a leitura dos registros, né? Vocês percebem que eles estão fazendo aí de uma maneira retangular, não é assim que a arena de sumô era, né? E vocês percebem que o Murilo também faz um registro aí de um nigiri e de um macarrão, né? De comida japonesa. Então a gente vai estudar o que esses caras comem, né? Eu também achei que eles comiam nigiri. E a gente se surpreende, né? Porque eles não comem nigiri, eles não comem sashimi, eles não comem nada disso. Então, eles comem uma sopa, que agora eu esqueci o nome, né, em japonês, mas eles comem uma sopa que é feita, e essa sopa é feita pelos lutadores que estão iniciando no sumô, para servir esses que são considerados, né, os deuses lá, né, que são os sumotores, né, que são os lutadores mais experientes. Só existem 80 desses no mundo inteiro, né? Nenhuma mulher pode lutar sumô no Japão. Então, olha que interessante, gente. A gente começa a ser atravessado por esses vários discursos. E aí, voltando na comida, além dessa sopa, o que eles mais, né, fazem? Eles bebem cerveja durante o dia todo. Cerveja é uma bebida bem calórica, né? E esses caras bebem cerveja o dia todo. Então, imagine, né? Para aqueles estudantes que tinham uma certa concepção do que é ser lutador, né? Do que é fazer luta, do que é, né, um atleta. Então, fazem a leitura ali de que esses caras bebem, né, cerveja todos os dias, continuam sendo atletas, né? E comem certas coisas. Pode passar, Rubens. Olha lá. O que a gente vai percebendo com o registro?
que com o movimento que nós vamos fazendo de trazer textos, de trazer vídeos, os estudantes, eles vão mudando um pouco a forma na qual eles vão lendo o sumô. Então, aí, vocês percebem que eles já fazem a representação do coque do cabelo do sumô, que é uma questão importante, né? Do mawashi, que é esse, né, vou chamar assim, mas não é, esse fraldão que os lutadores de sumô usam. Eles perceberam a importância disso na hora de fazer os gestos, né? Que muitas cuecas e calcinhas se romperam, então eles perceberam a importância do mawashi, de usar o mawashi, tá? E a arena, ela já começa a ser composta assim como ela é, né? Então, eu, como professor, fazendo a leitura desses registros, né? Então, qual a importância do registro no currículo cultural? O registro é um instrumento que vai reorientar a nossa rota, né? Então, vai permitir que a gente faça uma leitura do que os estudantes estão pensando sobre a aula, de como eles estão sendo afetados por tudo isso, né? E aí, a partir daí, a gente pense a próxima aula, tá? Então, esse é um movimento muito importante. Avaliar, né? Avaliar é o quê? Avaliar é todo esse processo, né? Então, é impossível a gente pensar na avaliação no currículo cultural pensando na ideia de dar uma nota pela produção de um certo aluno, tá? Então, olha lá, o movimento que alguns professores fazem, que eu faço na maioria das vezes, é dar 10 para todo mundo, né? Outras pessoas, né, executam políticas de maneiras diferentes, tá? Eu faço isso porque isso provoca muito todos. Provoca, inclusive, alguns estudantes que falam assim, professor, eu participei muito mais da aula e ganhei 10. Tal pessoa ali participou só de algumas aulas e fez só certas coisas e ganhou 10. Falei, porque isso aqui é uma nota não para você, mas para o trabalho, que foi feito não só por você, mas foi feito por todos nós. A sua contribuição não foi a mesma contribuição que dele ou dela, né? E a partir daí a gente já começa a pensar também certas lógicas de sociedade que a gente vai sendo colocado, né? Nessa ideia do individualismo, de um tentar passar a rasteira no outro, né? E daí por diante, né? É importante passar cola, é importante um monte de outras coisas aí para a gente se produzir como sujeitos melhores, né? Então, vamos lá. Pode ir passando, Rubens. Então, né, os jovens, a gente faz uma aula, né, de sumô, assim como acontece um treinamento de sumô mesmo. Então, a gente vai lá, acessa um vídeo, e essa estudante aí, ela fala assim, professor, eu tô gostando muito do sumô, mas no Japão eu estaria ferrada, né? Porque eu não poderia lutar, eu sou mulher, e aí na época eu vou num espaço aqui na Liberdade, né? Foi um momento muito interessante que eu conheci esse espaço em um izakaya. Não sei se vocês conhecem o izakaya, o que é. É como se fosse boteco, né, no Japão. Né? Então, é um lugar onde vende petiscos ali, cerveja e saquê só, e é bem pequenininho. Então, eu fui nesse izakaya na Liberdade, e aí eu conheci o dono desse izakaya, que era ex-lutador de sumô. Gente, olha lá, eu não fui lá nesse izakaya para pensar sobre isso, tá? Mas, olha lá, sempre à espreita, na hora que eu vi o cara, na hora que eu fui conversando com ele, vi algumas coisas que estavam lá no bar, né, alguns troféus, eu já pensei na hora nisso, né? E aí eu pedi para que ele fizesse um vídeo falando um pouco sobre o sumô, né? Conversando com ele ali, tomando uma cerveja. Eu solicitei que ele fizesse um vídeo. Bom, ele não fez, mas ele contou várias coisas, inclusive que tinha uma associação aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo, só de mulheres lutadoras de sumô. Então, eu começo a mostrar esse outro discurso sobre o sumô para as crianças, tá? Então, olha lá, gente, olha que interessante. Não sei se vocês percebem, mas olha o quanto em todos esses relatos eu vou me encontrando com um imprevisto, né? E o mais interessante, muitas vezes a gente se encontra com o imprevisto o tempo todo, mas a gente não permite que ele afete a nossa vida. Então, é importante que, ao se encontrar, a gente permita que essas coisas, né, atravessem o nosso caminho. Pode ir, Rubens?
Aí a aula, né, que nós fizemos, pode ir passando. Então, nós reproduzimos ali o que acontecia nas aulas de sumô. Quem é Olá. esse menino maior, Felipe? Então, esse menino maior é um estagiário que tinha de um programa lá da FEUSP, e ele veio acompanhar as aulas com a gente, né? E era um rapaz bem interessante que ele se lançava nas aulas de cabeça, sabe, assim, com a gente. Então, fazia as coisas com a gente. Uma coisa interessante também que me levou na inspiração de produzir a escrita do relato do sumô, né? É que um jovem que fazia aula com a gente, ele falou assim, professor, depois que eu vi o sumô nas nossas aulas, eu quero muito ir viver no Japão. Aí eu falei, nossa, não era esse o propósito da aula, né? Não era narrar o Japão como o melhor lugar do mundo. Mas eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, porque lá, tá vendo, os lutadores de sumô comem à vontade, ninguém briga. Aqui é um saco. Eu tento comer e as pessoas sempre falam que eu não posso comer, que eu tenho que emagrecer. Olha lá, gente, esse estudante na própria escola, né, ele ia comer e, enfim, a comida da prefeitura é bem bacana, é bem legal, né? Servem frutas, almoço, café da manhã, depois um lanche intermediário. E aí eles ficam regulando a comida, né? Só pode pegar, não porque não tem bastante, mas porque eles acham que alguns estudantes têm que comer menos por conta da composição de corpo que eles têm. E uma das coisas que eu fazia com ele era, ele gostava muito de banana, e aí quando servia banana, eu ia lá, pegava algumas bananas com as pessoas, entregava para ele, ele se trancava no elevador da escola e comia todas as bananas lá, né? Olha que interessante, ele começa a perceber que o corpo gordo, pelo menos nesse espaço, né, lá que a gente percebeu dos lutadores de sumô, não é um corpo narrado como um corpo doente, como um corpo inábil, como um corpo, né, que não se produzem coisas boas. O corpo gordo lá é um corpo narrado como um corpo que é valorizado, que é respeitado, inclusive que é endeusado, né? Porque algumas pessoas se curvam ao ver esses lutadores, né? E aí ele entende que o corpo dele também é potente, né? Então, bom, foi isso. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Não, né? Não, tá tudo bem. Alguns dormiram aí no processo, eu acho. Olha lá, brincadeiras à parte, esse outro relato aqui, né, tem uma relação muito próxima. E aí, gente, se vocês sentirem dúvidas, né, na relação dos procedimentos didáticos aí, mas eles estão acontecendo o tempo todo aí, eu estou narrando algumas sem citá-los, mas eu estou falando coisas importantes que atravessam um ou outro procedimento aí, tá? Aqui, numa escola da prefeitura também, a gente faz um movimento logo no início do ano, né? Depois de escrever o planejamento, a gente faz um movimento de tentar fazer um reconhecimento do entorno da escola. E nesse momento, eu decido fazer isso com as salas de aula. Então, eu falei numa reunião de coletivo, né, que eu queria fazer isso e chamei outros professores para estar comigo, né? As professoras regentes de sala decidiram ir com a gente. Aqui eu tinha primeiro, segundo e terceiro ano, né, do ensino fundamental 1, né, ciclo de alfabetização. E aí a gente vai fazer uma caminhada no entorno da escola e conhecer que lugar é esse que a escola está, né? Essa escola é situada, né, no Capão Redondo, aqui na cidade de São Paulo, num lugar onde, em 1970, era uma fazenda dos alemães e pessoas vindo do norte e do nordeste começam a chegar aqui e não tem moradia, não tem lugar para se morar. Então, elas ocupam esse espaço aí, né? E criam uma comunidade aí chamada Morro do Piolho. Hoje, nesse espaço aí que as crianças estão aqui agora, não são mais barracos, mas atrás da escola tem uma ocupação recente, que é a ocupação da Portelinha, né? E que
a grande parte, eu vou dizer, 40% dos nossos jovens, dos nossos estudantes, moram nessa ocupação. E lá ainda é barracos, né, de madeira, madeirite, né, os ratos cinza, ou os coxinha, ou enfim, as várias adjetivações que a gente pode dar para a polícia militar, vai lá não para proteger, vai lá para cortar a luz, vai lá para cortar a água, vai lá para bater, vai lá para fazer outras e para matar os jovens que lá moram, né? Então, essas crianças elas vão sendo atravessadas por tudo isso, tá? É muito importante nesse processo aí de mapeamento que a gente entenda também sobre isso, né? Que a gente entenda um pouco de como essas crianças são afetadas na vida delas, né? A partir das injustiças ou a partir mesmo das potências que o espaço tem, tá? Pode ir, Rubens? Então, a gente faz uma caminhada por esse espaço na escola, né? As professoras regentes de sala vão comigo e a professora de artes decide ir também, né? A professora Ana Carolina. Olha lá. Essa professora é uma das professoras que está na escola há 18 anos e ela, numa das voltas que a gente fez, a gente fez 2 saídas. Ela me abraçou, começou a chorar e eu falei, nossa, o que foi, Vivi? O que aconteceu? Ela falou, eu estou me sentindo péssima. Eu falei, nossa, foi tão ruim assim? Ela falou, não, eu estou me sentindo péssima. Eu estou há 18 anos nessa escola e eu nunca andei nesse bairro. Eu estou há 18 anos aqui, eu entro no meu carro e eu saio correndo porque eu tenho medo das pessoas. Gente, então olha que loucura, né? Ao ela andar naquele espaço, ela percebeu quem eram essas pessoas. E aí vocês vão perceber o que acontece com essa sala em um dos espaços que a gente circula ali. Pode ir. Pode ir passando. Então, a gente vai, né, caminhando com as crianças nesses espaços, as crianças vão produzindo coisas. E aí, nessa descidinha, a gente entra na primeira viela. Quando a gente está entrando nessa viela, os estudantes olham para mim e falam, professor, calma. Eu falei, que foi? Chegamos na favela. Olha que interessante. A favela para eles ali, né, eles estavam narrando a favela como esse lugar aí, como essa viela que a gente está passando. Quer dizer, a rua de trás que a gente estava não era favela. Só a viela é a favela. E aí a gente entra nessa viela e o Andrew... Pode ir passando. O Andrew, que é um desses estudantes que já vai... Aí eles estão falando pra gente que aí é a favela e tal. O Andrew, que é esse estudante aqui agora, ó, que tá com a Vivi... Pode voltar, Rubens. Ele fala pra gente assim, gente, espera aí, chegamos na casa do meu avô. E aí começa a bater louca, gente, isso era de manhã. Começa a bater loucamente na porta ali, meu. Eu fico com maior vergonha, falo, Andrew, vamos embora. E aí abre a porta e o vô dele aparece, né? Aí ele fala assim, vô, a Vivi estava lá atrás, do jeito que ela parou, ela ficou lá catatônica. Vô, meus professores, gente, acontece uma coisa linda, né? O vô dele fala, nossa, seus professores, peraí que eu vou fazer um café. Meu, tiozinho faz um café, a gente espera, toma um café ali com ele, né? E aí começa uma relação, né, que muitas vezes é evitada na escola, né? Que é uma relação de afeto muito maior entre nós, essa comunidade, e esses estudantes. Agora, imagine para essa professora que tinha medo dessas pessoas, e quando ela passa nesse espaço, ela se depara com um imprevisto, e nesse imprevisto, o senhor, numa relação de puta carinho, vai lá e serve café para ela, né? Enfim, é um dos movimentos bonitos que aconteceu aí, que eu até me emociono. Nesse processo, a gente vai percebendo, né, o que acontece de dança ali no Morro do Piolho, né? Quais as músicas que as pessoas ouviam ali, apesar de estar de manhã, muitas pessoas ouviam músicas altas nesse espaço, né? Aliás, em outros espaços também, né? E a gente foi reconhecendo que ali as pessoas ouviam forró, que ali as pessoas ouviam funk, que ali as pessoas ouviam rap. Para além disso, a gente começa a perceber também que alguns jovens utilizam ali do skate, da bike, por exemplo, para ir buscar pão de manhã para a mãe, né? Para ir no correio. E após a tematização que vocês vão ver que nós fizemos, que foi da dança, a gente começa a estudar aí o skate, a bike e o patins, né? Então, olha que interessante, de uma saída, a gente conseguiu ser afetado por várias questões.
Pode ir, Rubens? Eu vou dar uma acelerada que eu acho que tá... Olha lá, em vários momentos que a gente vai caminhando aí, os estudantes vão conhecendo, querendo mostrar as casas deles para a gente, né? E aí a gente chega na escola. Chegando na escola, um outro movimento importante que acontece é, eu e o professor Flávio, que era de Educação Física, a gente planeja fazer as aulas juntos de fato, né? Então a gente faz as vivências com os estudantes do 7º e do 8º ano, junto com os estudantes do 1º, do 2º e do 3º. Olá, gente, o que acontece nessa escola é que as pessoas ficam tentando afastar esses estudantes. Então, por muitas vezes, queriam deixar o Fundamental 1 em um horário e o Fundamental 2 em um outro horário. Mas, olha lá, eu, Flávio e outras pessoas fizemos uma defesa do quê? Gente, nós vivemos todos juntos. As crianças, os bebês, os jovens, os idosos, enfim. Quando a gente separa para uma questão da escola, é muito mais fácil. Até porque pessoas que defendem, né, escolas do passado, que se diziam escolas boas, né, as escolas que expulsavam, que não deixavam alguns entrar, né, que tinham certas composições só de corpos, né, de sexualidade, realmente, né, poderia até ser melhor porque não possibilitava que a diferença entrasse, né? E aí o que a gente defende é que essas pessoas estejam transitando juntos. Tem um movimento de resistência da escola para não permitir que as aulas sejam juntas, mas a gente resiste e consegue fazer. Então, nós vamos produzindo várias estéticas aí através das danças, né, em vários espaços da escola. As fotos começam a ser feitas pela professora Carol, né? Então, a professora Carol começa a fazer as fotos das aulas. E aí, gente, a gente começa a perceber, olha lá, as fotos também são registros. Fazendo a leitura desses registros, a gente começa a perceber o quê? Olha lá, vocês percebem um menino, não é um passo de uma dança, tá? Mas esse menino, ele tá puxando a menina para ela participar da aula. E aqui no cantinho, vocês percebem aonde as meninas estão dançando. Depois de ver essas fotos, eu falei, nossa, eu nem percebi que elas estavam aí. Aí eu fui perguntar para elas por que elas estavam dançando escondidas. Não, professor, a gente dança escondida porque a gente tem vergonha de fazer isso na frente dos meninos, né? E aí a gente vai trazendo pessoas, vídeos, textos, para potencializar essa ideia desse corpo, né, dessas meninas, para que elas, de fato, estejam ali na aula, na cena, sabe? Pode ir. Para além disso, um outro movimento muito importante é desse estudante chamado Vitor, né, que produz com o corpo também aí uma outra estética da dança, né, que dança de uma outra maneira e que começa a ser narrado pelos colegas como o viado da sala. E aí o Vitor olha para todos eles e fala assim, sou bicha mesmo, qual que é o problema? Né? Então, já acontece um outro movimento aí disruptivo de algumas questões, tá? Pode ir, Rubens. Uma das coisas importantes de se falar também é que nós, professores, nos lançamos na cena com os estudantes. Outra questão é a organização que nós, né, eu e o Flávio, fizemos da aula. Então, vocês percebem que a gente colocava a música ali, a caixa de som, né? Nesse espaço aí, era legal que dava para colocar bem alto o som. E ia fazendo a dança ali, ia produzindo gestos, ia criando e recriando gestos com as crianças das determinadas danças diferentes. E eles se organizavam a partir do que eles estavam mais à vontade, né? Então, vocês percebem crianças dançando do outro lado, crianças dançando aqui, né? Potencializando outras formas aí de dançar, de ocupar o espaço. Pode ir. Olha lá. E aí, o que essas meninas, ao acessar certos discursos, começam a fazer? Em vez de ocultar o corpo lá atrás das cadeiras, elas começam a fazer o quê? Dobrar as camisetas do uniforme da escola, reproduzindo como se fosse tops, né? Dobrar as calças, rasgaram as calças, né? Pode ir, Rubens. E aí, quando a gente começa... Aí, essa foto, né? É uma das fotos que traz pra gente um dos... Eu acho que
um dos momentos mais importantes, né? Que a gente olha e fala assim, gente, nós precisamos... essas fotos não podem ficar só com nós aqui na aula, né? A gente precisa mostrar essas fotos para outras pessoas, mostrar o trabalho, né? Mostrar esse corpo que estava, né, nessa primeira aula oculto, esse corpo que se escondia e esse corpo que agora reproduz na camiseta tops, rasgam as calças e dança sem se esconder, né? Entre outras coisas que foram acontecendo também. E aí a gente faz numa reunião de GEIF, né, numa reunião de coletivo, uma fala, falando que na hora da reunião de família, né, algumas escolas gostam de chamar de reunião de pais, a gente socialize o trabalho com as famílias. Então, ao invés de ficar lá falando mal do filho dos outros, né, porque é isso que as reuniões de pais faz, é ficar falando mal do sujeito, a gente fez o quê? Mostrou o trabalho, tá? E aí a gente, eu, a professora Carol, o professor Flávio, as crianças, num movimento praticamente da escola toda, né? A gente compõe um movimento chamado Corpus in Transe. Pode ir, Rubens? Olha lá, nesse movimento também eu chamo uma figura bem importante para compor com a gente as aulas, que é o Rodrigo. Ele é morador lá do Morro do Piolho e ele é dançarino de break, de locking, de funk. E ele traz para a gente, né, numa das aulas, com todas as turmas no pátio da escola, ele fala um pouco sobre a composição dos gestos, o porquê se dança de certas maneiras, onde foram criados esses gestos. Então, vocês vão percebendo aí que o tempo inteiro, né, estão transitando os procedimentos didáticos de ampliação, aprofundamento. Algumas crianças ressignificaram a prática, né, produziram outros significados a partir de alguns gestos ou a partir de certos discursos. E o Rodrigo vem falar um pouco sobre isso, né, e vem dançar com a gente. Pode ir passando, Rubens? Bom, pode ir. Feito isso, a gente chega na exposição Corpus in Transe, né? Então, acontece alguns problemas que, enfim, eu não vou falar desses problemas, eu acho que o movimento é muito mais potente do que os problemas que aconteceram. Mas tentaram fazer com que isso não acontecesse, né? E nós tivemos que resistir bastante. E aí nós, de uma maneira coletiva, pensamos como expor. Importante dizer que tudo isso que está aí foi comprado com o nosso dinheiro, foi impresso com o nosso dinheiro, porque a escola, no movimento de cercear, né, o que a gente tentou fazer, mesmo explicando antes, mesmo com autorização do conselho de escola, tentaram não permitir que a gente expôs. E aí, eu acho que eu nem preciso falar muito, eu gostaria que vocês percebessem a foto de quando abriu o portão e as famílias chegaram na escola e viram seus filhos, filhas, netos, sobrinhos, irmãos, irmãs ali e o trabalho sendo realizado como eles ficaram. Então, vamos lá, gente. Logo no início, né, da reunião, foi aberto para que eles fossem para o Corpus in Transe, né, para essa exposição que nós fizemos do nosso trabalho. E aí, a partir daí, esses jovens eles vão sendo afetados por essa exposição. A diretora, no dia, deu um chilique, porque ninguém queria subir para as salas, sabe? Para a sessão psicológica, que vai narrar se seu filho é bom ou mal. Então, ninguém queria ir para esse espaço. As pessoas queriam ficar aí, olhando, se divertindo, dando risada. Enfim, nesse espaço aí. E aí é assim que
eu acabo aqui esse momento de agora, né? Mostrando que esses procedimentos didáticos, quando nos afetamos por eles, né, e quando, assim, também pelos princípios do currículo cultural, quando permitimos que as vidas das crianças, as experiências das crianças do entorno da escola componha também a nossa vida, a gente consegue, lembrando novamente, eu estou sempre tirando o professor Felipe. E se fosse só eu, nada disso seria feito, nada. Se eu não me permitisse ser afetado por esses jovens, por esse currículo, pelo grupo de pesquisa, por todos e todas, pelas vidas daqueles que são ameaçados o tempo todo, nada disso